fazer o experimento de mistura e polaridade. Os ingredientes são água, detergente e óleo. A água óleo. Como vocês podem ver, a água e o óleo não se misturaram, porque a água é polar e o óleo é apolar. Agora vamos adicionar o detergente. O detergente interage tanto com a água, tanto com o óleo. Isso acontece porque a ponte apolar do detergente interage com a gordura ao mesmo tempo que a ponte polar reage com a água. Isso forma essas micelas, que são essas gotículas de gordura. Observando o detergente, a parte polar do detergente reage com a água, que é hidrófica, ou seja, tem afinidade por água. E a outra parte reage com a gordura, que é hidrófoba, ou seja, não tem afinidade com água. Apresentar uma experiência de soluto e solvente. Para essa experiência, vamos precisar de 2 ingredientes, a água e o sal. Vamos adicionar uma colher de sal em um copo com água, misturar até que todas as partículas de sal se dissolvam na água. E assim teremos uma solução diluída. Agora, se adicionarmos mais uma colher de sal nesse mesmo copo com água, teremos uma solução concentrada. E se a gente adicionar mais uma colher de sal neste mesmo copo com água que a gente já colocou 2 colheres, teremos uma solução saturada. Nessa solução, as partículas do sal, elas vão demorar bastante tempo para se dissolver por causa da temperatura. Ao adicionar uma colher de sal num copo com água, temos uma solução diluída. A solução diluída é quando a quantidade de soluto é muito pequena em relação à dissolvente, isto é, a solução se encontra completamente diluída. Quando colocamos 2 colheres de sal em um copo com água, temos uma solução concentrada, que é quando a quantidade do soluto é grande em relação à do solvente, ou seja, a solução não se encontra dissolvida. E ao colocar 3 colheres de sal em um copo com água, temos uma solução saturada. Neste caso, a quantidade de soluto é a máxima permitida para uma certa quantidade de solvente em determinada temperatura. Bom dia, hoje iremos fazer o experimento de estequiometria. O experimento ele consiste na gente adicionar vinagre e bicarbonato de sódio em um recipiente fechado por um balão de borracha. Observando o volume de cada balão desse, a gente vai observar todos esses sistemas e a reação deles quando despejarmos o bicarbonato de sódio no vinagre.
um comprimido antiácido efervescente, água e uma bisnaga embutida de qualquer cor. Para a gente começar essa experiência, vamos fazer o primeiro passo, que é adicionar um copo de água no recipiente de vidro. Em seguida, vamos adicionar algumas gotas da tinta na água e misturar. Logo depois, vamos acrescentar o óleo junto com a água e a tinta já misturada. Aproximadamente 600 ml de óleo na água. Vão fazer algumas bolhas e por isso a gente vai esperar alguns minutos até que essas bolhas se assentem para misturar o antiácido junto com Após alguns minutos, após as bolhas se assentarem, vamos adicionar o comprimido efervescente e assim vamos ter a reação do antiácido. A nossa primeira reação, que foi a da água com a tinta, que foi uma reação homogênea, a tinta utilizada se misturou apenas na água porque ela é hidrossolúvel. Com isso, ela não passa a coloração para o óleo. Sobre a nossa segunda reação, da água com óleo, sabemos que a água é conhecida como solvente universal, porque uma grande quantidade de substâncias se dissolve nela. Como a gente já sabe, ao colocarmos o óleo na água, ele não se mistura. Formam-se duas fases, sendo que o óleo fica na parte de cima por ser menos denso que a água. Por ser menos denso que a água, o óleo é chamado de hidrofóbico. Podemos explicar essa separação pelo fato da água ser polar e o óleo apolar. Ou seja, a água e o óleo são immiscíveis, não se misturam. Na nossa terceira e última reação, quando ocorre a liberação de gás de uma solução líquida, damos o nome de efeito efervescência. Essa liberação é caracterizada por um espumejar. Ela ocorre quando os reagentes não são substâncias gasosas. O gás que é gerado na reação é pouco solúvel e menos denso do que a solução líquida. As bolhas da reação de liberação de O2 se formam apenas após a ocorrência. Ou seja, o comprimido efervescente reage com a água formando gás carbônico, que ao sair pela coluna de líquido, carrega um pouco de água junto, formando as bolhas.